Pessoal, bom dia. Então vamos dar continuidade à nossa aula, revisão da parte de microbiologia. Então hoje nós vamos iniciar as doenças ocasionadas por bactérias. Nós vamos começar falando da pneumonia pneumocócica. Então a pneumonia pneumocócica ela é uma doença pulmonar, uma inflamação pulmonar, que a pneumonia em si é isso. Nesse caso, ocasionada por bactéria, que no caso o tipo mais comum de bactéria que ocasiona essa doença é o Streptococcus pneumoniae. Então, ela é uma bactéria que ela se aloja na região pulmonar, consequentemente ocasionando inflamação e levando aos sintomas, febre, debilidade respiratória, dores na região torácica, tosse. Então, quando a bactéria ela se aloja nessa região pulmonar, ela passa a trazer sintomas relacionados à doença. Então, existem algumas situações que tornam a pessoa a ficar mais exposta, a ter uma facilidade maior de adquirir a doença. No caso aqui, existe a exposição excessiva ao frio, que a exposição excessiva ao frio ela favorece uma aglomeração maior de pessoas, consequentemente a transmissão da bactéria, alcoolismo, estados gripais recorrentes, que não fazem o tratamento adequado, e outros fatores que diminuem a resistência imunológica. Essa pessoa que ela se torna tem um sistema imunológico mais debilitado, idosos, crianças, gestantes, pessoas que têm HIV, que já têm o sistema imunológico debilitado por alguma doença ou por situações da própria fisiologia. Então, são pessoas que têm a predisposição a acabar adquirindo a infecção. Nós temos visto isso muito na mídia com relação ao coronavírus. Então, em relação às doenças infecto-contagiosas ou infecciosas, elas são da mesma maneira. Quanto mais debilitada imunologicamente essa pessoa for, maiores as facilidades ou maior facilidade que essa pessoa terá de adquirir infecções, sejam elas bacterianas, virais, fúngicas. Ok? Então, pode ser mais grave em crianças, pessoas idosas, gestantes, como eu falei, são os grupos considerados grupos de risco, aquelas causando maior comprometimento respiratório nessas pessoas. Então, às vezes, até os cuidados em relação à antibiótico-terapia, ele pode ser até mais agressivo para esses tipos de pacientes. Então, como principais sintomas, são os sintomas clássicos da pneumonia: febre alta, precedida por alguns dias de coriza. Essa febre alta é mais ou menos de 38,9 a 39 graus. Tremores, tosse com expectoração amarelada, ou aquela coloração um pouco mais avermelhada, marrom, que às vezes são indícios de sangue, Então, pode ser um dos sintomas também em situações mais graves. Algias torácicas, dores na região do tórax e na região dorsal, principalmente quando essa pessoa espirra ou tosse, ela vai sentir dores, porque como a região pulmonar encontra-se inflamada, até o ato de inspirar, expirar, exercer uma força maior nessa região, que no caso o espirro e a tosse eles acabam exigindo um pouco mais, é claro que a pessoa ela vai sentir dor, tá? Outros sinais e sintomas são tosse com presença de escarro mucoferruginoso, hipertermia, taquipneia, calafrios e sudorese, que são os sintomas comuns em relação à pneumonia. A sudorese vai acontecer por conta da própria febre, Então, como acontece esse tipo de transmissão no caso de pneumonia bacteriana? De forma direta, ou seja, de pessoa para pessoa, da pessoa que está doente para uma pessoa que não está doente, mas também pode acontecer de forma indireta, pessoa, objeto, pessoa, ou seja, a pessoa contaminada sujou a mão com secreção, passou em uma maçaneta da porta,
ou na torneira e veio uma outra pessoa que não estava infectada, tocou nesse mesmo objeto, não higienizou as mãos, levou a mucosa, a boca ou o nariz, é claro que vai ser uma pessoa susceptível a adquirir ou irá adquirir infecção. A forma principal de prevenir, claro, é tratar as pessoas que estão doentes. Tratando as pessoas doentes, é claro que elas não irão transmitir. Lavar as mãos após o manuseio de qualquer objeto, aqui nós falamos do contaminado, mas como não sabemos às vezes o que está contaminado, o ideal é nunca levar as mãos às principais portas de entrada sem antes higienizar. Nós já falamos das portas de entrada, então a gente vai estar repetindo elas justamente porque hoje também tem sido o que mais tem falado nas mídias, né? Evitar levar as mãos ao rosto, mas a gente fala no geral, evitar levar as mãos às principais portas de entrada, sem antes higienizá-lo. Uso de luvas e máscaras e alimentação saudável. Não adianta fazer uma antibiótico-terapia se essa pessoa não tem uma alimentação saudável que estimule as próprias defesas do organismo a combater essa doença, porque os antibióticos ajudam, mas aí os outros órgãos podem tornar-se debilitados. Então é importante ter uma via de mão dupla, né? Trabalhar tanto a parte alimentar, a parte de proteção, como também a parte de tratamento. Então, a pneumonia pneumocócica, lembrem que eu estou falando da pneumonia pneumocócica. Existe a pneumonia ocasionada por fungos, que não é muito comum, mas existe, e a pneumonia ocasionada por vírus, que é o que nós temos visto do coronavírus, né? Na verdade, o coronavírus, ele é uma virose, é um vírus que ele parece, né, pelo que a mídia fala, ter afinidade com as vias respiratórias. Então, de forma que ele vai ocasionando debilidade respiratória, inflamando essa parte pulmonar. Então, é um tipo de pneumonia, né? Ele pode estar, ainda não tem nada definido, mas o que a gente entende é que ele pode ocasionar um tipo de pneumonia. Então, a pneumonia pode ser ocasionada por diferentes tipos de micro-organismos. No caso aqui, nós estamos falando da pneumonia pneumocócica, aquela que é ocasionada por bactéria. Gonorreia. Então, a gonorreia é uma outra doença bacteriana. Ela é uma doença sexualmente transmissível, né? É colocada dentro desse grupo de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ela é transmitida pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. É uma das doenças sexualmente transmissíveis que se manifesta, em média, após 2 a 6 dias de contato com a bactéria, ou seja, esse período é o período de incubação. E, geralmente, essa bactéria vai se alojar inicialmente na uretra, né, que é o local por onde sai a urina. No homem, a gonorreia pode provocar prostatite, que é a inflamação da próstata, epididimite, que é a inflamação do epidídimo, né? E, claro, em situações mais graves, como nós vamos ver, até pode levar, caso não tratado, né, corretamente, pode levar até a esterilidade. Então, na mulher, ocasiona vaginite, inflamação da região vaginal, cervicite, inflamação do colo uterino, salpingite, né, inflamação das tubas uterinas e bartolinite e ainda outras complicações graves. Então, a bartolinite é a inflamação dessas 2 glândulas aqui, tá? Essas glândulas, chamadas de glândulas de Bartholin, são glândulas que estimulam na lubrificação da mulher, manter a umidificação da mulher. Então, quando elas estão inflamadas, o processo é muito doloroso. E uma das alterações que a gonorreia pode trazer é a inflamação dessa glândula. Transmissão diretamente por via sexual, é a forma de transmissão da gonorreia. Os principais sinais e sintomas, num período de 3 a 5 dias, a pessoa começa a apresentar dores e ardor durante a micção, secreção uretral, mucopurulenta, né, aquela secreção amarelada, disúria, prostração,
hipertermia, aumento da temperatura até por conta da infecção e do processo inflamatório, uretrite, epididimite, podendo ainda tornar-se estéril, que é o nível mais complexo da doença. Então, aqui mostra algumas das alterações que essa doença ela pode ocasionar quando transmitida, né? Ou então, a falta de higiene faz com que a pessoa leve as mãos aos olhos, ou mesmo durante o parto, né? Pode acontecer essa transmissão. Então, é claro que a bactéria ela também pode se alojar nas mucosas oculares, né? E acabar ocasionando essas alterações que nós estamos vendo, esses processos inflamatórios com secreções. Na mulher, a patologia geralmente é assintomática, ou seja, a mulher não vai ter sintoma nenhum, só em casos mais graves mesmo, porém, continua evoluindo e pode apresentar alguns sinais e sintomas depois de um longo período, como ardência, algia, leucorreia e polaciúria. Não havendo tratamento, poderão surgir as outras complicações que nós já vimos anteriormente. Profilaxia da gonorreia. A profilaxia pode se dar por meio das seguintes estratégias. Claro, sempre tratar o doente, porque enquanto ele não for tratado, ele vai estar transmitindo. Evitar relações sexuais com pessoas contaminadas, né? Ou se não tem certeza, não sabe, fazendo uso dos preservativos. Reduzir o número de parceiros sexuais e usar preservativo nas relações sexuais. Então, a gonorreia é uma IST que entra como doença, é uma doença ocasionada por bactéria. Outra doença ocasionada por bactéria é a meningite meningocócica, né? Hoje nós temos vacina para proteger contra essa meningite, para imunizar contra essa meningite. Então, há uma infecção das meninges, das membranas que revestem o cérebro, né? Que tem como principal função a proteção do cérebro, da medula espinhal, né? Então, essas meninges, elas vêm com essa finalidade de causar uma proteção. Porém, existe a Neisseria meningitidis, que é uma bactéria que ela consegue chegar até essas membranas, de forma que ocasiona a inflamação. Por isso que é meningite, né? Ocasiona a inflamação das meninges, levando a vários sintomas que nós iremos ver. Então, existe da mesma forma que a pneumonia, vai existir meningite viral, meningite fúngica, mas aqui nós estamos falando aqui a meningite meningocócica. Então, o período de incubação da meningite meningocócica geralmente é de 3 a 4 dias, ou seja, é um período até de incubação curto. O problema é que é uma doença altamente infecto-contagiosa, ou seja, mesmo a pessoa sem estar apresentando nenhum sintoma, ela ainda está transmitindo. Por isso que às vezes é difícil detectar quantas pessoas é a nossa situação atual, quantas pessoas estão infectadas ou acabaram adquirindo a meningite meningocócica. Na época que houve essa grande epidemia de meningite, muitas pessoas foram a óbito porque é uma doença que tem um período de incubação de 3 a 4 dias, se transmite facilmente e, claro, quando começam os sintomas, dependendo da pessoa, acaba sendo irreversível ou deixando sequelas bem graves. Então, aí relembrando as meninges, né? Membranas que revestem o cérebro. Então, pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, como eu falei. A forma epidêmica causada pela bactéria meningococo é altamente contagiosa. Então, a bactéria invade inicialmente a garganta, mas caso atinja a via sanguínea, ela vai ter uma afinidade por chegar até essas meninges. Tá? Então, quando a infecção em si ela começa, até parece como uma virose comum, que é o que muitas das vezes é confundido quando a pessoa está com meningite. A transmissão da meningite ela vai acontecer através da liberação de gotículas de salivas eliminadas por espirros, tosse ou até mesmo pela fala. Um indivíduo contaminado, porém, anda assintomático durante o período aí de 3 dias, mais ou menos, poderá transmitir o agente etiológico a outras pessoas, né? Ou seja, enquanto mesmo ele sem ter sintoma nenhum, ele está transmitindo a doença, que esse é o nosso principal problema. E aí os principais sintomas: febre alta, náusea, vômitos,
e em casos mais graves que ele vai começar a apresentar as convulsões. Mas inicialmente são esses sintomas: cefaleia intensa, dor de cabeça intensa, sonolência, que é comum por conta até da própria febre, erupções cutâneas, eritematosas. Isso também não acontece logo de início, por isso que às vezes, dependendo do paciente, é difícil fazer esse diagnóstico de que é meningite. Hidrocefalia, septicemia, miocardite e artrite. Aí tem os sinais que a gente chama de sinais patognomônicos. Esse sinais patognomônico é um sinal que a gente diz que é característico dessa doença. Que no caso, geralmente a pessoa com meningite, ela tem rigidez do músculo da nuca, que impede essa pessoa de encostar o queixo no manúbio, né? Ou seja, abaixar bem a cabeça. Então, geralmente a pessoa que está com meningite, ou existe essa suspeita, um dos exames físicos que é feito é pedir que essa pessoa abaixe bem a cabeça para tentar encostar o queixo no manúbio. Se não conseguir, né, faz uma investigação melhor através de exames, de forma que vai conseguir detectar a meningite. Então, dentro desses sinais e sintomas também podem acontecer os sinais de Kernig, né? O sinal de Kernig é quando a gente tenta flexionar um joelho, eleva a perna para flexionar um joelho e dobrar, né? Dobrar esse joelho. Só que a outra perna automaticamente ela tenta dobrar também, ou seja, ele não consegue manter esse controle. Ele é um sinal de que essa pessoa está começando a perder o controle motor, né? Outro sinal é o sinal de Brudzinski. O sinal de Brudzinski é um sinal quando eu coloco essa pessoa deitada, curvo o pescoço dela e automaticamente ela curva os joelhos. Ela não consegue manter os joelhos esticados. Então, isso também é um sinal de que está afetando ou o cérebro dessa pessoa está sendo afetado. Os cuidados de enfermagem em relação a essa doença: auxiliar na coleta do líquido cefalorraquidiano, tá? Que ele vai ser feito pelo médico, tá? Então ele faz uma coleta ali entre, a gente fala de espaço subaracnoide, que é o espaço para fazer a remoção do líquido cefalorraquidiano entre uma vértebra e outra. Manter as vias aéreas respiratórias permeáveis, porque com o passar do tempo o paciente ele passa a ter dificuldade respiratória. Manter controle rigoroso dos sinais vitais, observar sinais de complicações como paralisia dos membros, hidrocefalia, agitação psicomotora, convulsões repetidas, e controlar a diurese, a eliminação urinária, né, e observar se esse paciente está tendo retenção, que aí já são sinais de outras complicações que a doença pode estar ocasionando. Forma de prevenção: isolamento respiratório, né? Ou seja, colocar esse paciente em isolamento dentro da unidade de terapia intensiva. Quimioprofilaxia, começar o tratamento com os medicamentos, com os antibióticos. Notificação compulsória. Notificação compulsória é um comunicado que é feito à vigilância epidemiológica, à vigilância em saúde. Então, todo hospital que recebe um caso de meningite meningocócica, ele tem que comunicar esses órgãos, porque esses órgãos terão que investigar as pessoas que tiveram contato com esse paciente. Vacinação, que é a nossa forma de prevenção hoje, ainda bem que a vacina existe, evitou muitas mortes. Vigilância dos comunicantes e contactantes, ou seja, das pessoas que tiveram contato com esse paciente. Uma outra doença ocasionada por bactéria é a coqueluche. Então, é uma doença infecciosa típica da infância, hoje nem tão falada, né? Que atinge as vias respiratórias. Inicialmente, né, causando inicialmente um período catarral, um período de muita secreção. Consequentemente, junto a essa quantidade de secreção eliminada, vem tosses e espirros. Então, muitas vezes vai ser confundido também como um simples resfriado. Mas aí, posteriormente, surgem sinais típicos da doença, né? Que pode desencadear o vômito, que é a êmese, levar a criança à asfixia por conta do excesso de vômito,
a qual, ao tentar respirar novamente, vai começar a produzir um som, né, chamado de chiado alto e estridente na região do tórax. Então, o principal agente etiológico é a Bordetella pertussis ou Haemophilus pertussis. O período de incubação dessa doença ele vai de 7 a 10 dias. A transmissão, da mesma maneira que a maioria das doenças respiratórias, ocorre por meio de gotículas de saliva eliminadas, né, secreções eliminadas pelas vias aéreas superiores da pessoa contaminada com outros. A forma de prevenção é a vacinação da população infantil. Então, outra doença ocasionada por bactéria é a shigelose, né? A shigelose ela é uma infecção que geralmente vai atingir o sistema gastrointestinal, produzida pela bactéria dos gêneros Shigella. As shigeloses são infecções exclusivamente humanas, ou seja, não acontecem em animais. Seu agente etiológico é a Shigella dysenteriae. Período de incubação geralmente vai de 12 horas a 6 dias, mas em média 12 horas é suficiente a partir do momento que a pessoa ela come algum alimento contaminado com essa bactéria. Aí ela começa a apresentar evacuação de mucosidade serossanguinolenta pura, quando às vezes o excesso de evacuações acaba ocasionando a liberação de sangue também. Febre, mal-estar generalizado, dores abdominais, cefaleia, dor de cabeça, dores musculares, até pela perda excessiva de eletrólitos, pode fazer com que as dores musculares aconteçam, náusea. Depois de um período de 5 a 7 dias, vai melhorando gradualmente esse paciente e desaparecendo os sintomas de infecção. A transmissão vai acontecer por meio de contato direto, com a mão contaminada em contato com a boca, pelo contato indireto através da ingestão da bactéria por meio de água e alimentos, e até mesmo de moscas, né, que possam deixar seus dejetos se a pessoa se alimentar e acabar adquirindo essa doença bacteriana. Forma de prevenção: cuidados com as mãos, os alimentos, as moscas e os dejetos humanos, desinfecção, higiene pessoal e educação sanitária. O tratamento: trata-se os sintomas, né? Faz a reposição de líquidos, eletrólitos por conta do excesso de vômito e diarreia, e trata-se com antibiótico-terapia também. Então, essas são as nossas doenças bacterianas, ou seja, doenças ocasionadas por bactérias. Amanhã nós finalizaremos a parte de doenças ocasionadas por bactérias. Tenham um bom dia e fiquem com atividades de fixação.